Muito obrigado. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Agradecer pelas palavras. Bom, eu vou tentar fazer uma palestra realmente que seja no nível, assim, de um curso de graduação. Eu vou tratar de alguns problemas que parecem um pouco sofisticados, mas numa linguagem bastante simples, tá? Pelo menos eu vou tentar fazê-la bastante simples. Eu vou enunciar o problema com um fato básico que nós aprendemos em qualquer curso de uma variável complexa, tá? Que é o seguinte: se você tem uma função u em duas variáveis, u de x e y, definida, digamos, em um aberto do plano, né, do plano euclidiano, se essa função, você sabe a priori que ela é duas vezes continuamente diferenciável, mas se ela satisfaz essa equação diferencial aqui, que é a equação de Laplace, ou seja, se o laplaciano de u é zero, então automaticamente você conclui que ela possui todas as derivadas, ela é infinitamente diferenciável. Ou seja, é um resultado de regularidade de uma equação de derivada parcial. Você parte do mínimo possível de regularidade. Aqui eu estou colocando C2 realmente para fazer sentido fazer essa conta, né? Uma função C2 eu posso calcular as derivadas de ordem 2. E se essa expressão, essa identidade vale, então U é infinitamente diferenciável. Tá? Então, toda a minha palestra hoje vai ser estudar o que está por trás desse fenômeno. Por que determinadas equações têm essa propriedade que produzem soluções que têm a regularidade máxima que você pode esperar. Nós vamos ver mais regularidade daqui a pouco. O que está por trás disso tudo? Isso é toda uma teoria que foi desenvolvida no século XX, desde o começo do século XX até meados da década de 60, e eu vou tentar descrever em todo detalhe isso. Esse fato, eu disse para vocês, a gente aprende num curso de variáveis complexas, porque está aqui o argumento que a gente aprende, tá? Quando faz o curso de uma variável complexa. Se você tem uma função definida num aberto, tá, de classe C2, para saber que ela é infinitamente diferenciável, ser infinitamente diferenciável é um fenômeno local. Então você verifica em discos dentro do aberto. Então eu fixo um disco fechado dentro do aberto, e a gente sabe que se você tem uma função u que satisfaz essa equação, a equação de Laplace, eu sempre posso determinar uma v de classe C1, de tal maneira que u mais iv é uma função holomorfa, ou seja, analítica complexa. Aqui eu assumi u a valores reais, porque esse operador é um operador real, né? Se essa equação é satisfeita e se u fosse a valores complexos, você separaria em parte real e parte imaginária, tá? Então essa função é holomorfa e a gente sabe que ela satisfaz a fórmula integral de Cauchy. Eu escrevo a fórmula integral de Cauchy para f e tomo a parte real da fórmula integral de Cauchy e obtenho u para x, y dentro do disco. E a integral é para w na fronteira, quer dizer, isso está muito bem definido, esse quociente. E eu vejo nessa fórmula aqui, essa fórmula está dizendo que essa função é infinitamente diferenciável como função de x e y. Então, o que aconteceu? A função satisfazia essa propriedade, e dessa propriedade eu escrevi uma fórmula e vi que a função era infinitamente diferenciável. Então, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quais são os operadores que têm essa propriedade, como o operador de Laplace? E por que esses operadores têm essa propriedade? E aí eu poderia perguntar até mais, né? Se eu consigo garantir que ela é infinitamente diferenciável, poderia perguntar depois, será que a série de Taylor converge? E perguntar sobre mais e mais regularidade. Esse é o foco da minha palestra. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é fixar uma notação aqui, tá? Um dos problemas para a gente estudar esse problema é a notação, porque a gente precisa derivar em muitas variáveis, né? Então, essa é a notação clássica que a gente chama de notação de multi-índice. Você toma sempre uma ênupla de números inteiros não negativos, tá? Então, α1, α2, αn são inteiros não negativos, e a gente chama de comprimento de alfa soma dos α1, α2, αn. Então, para esse alfa, a gente define um operador diferencial, que é a derivada parcial com relação a x1, x2, xn. Essa ênupla está dizendo assim, que com relação a x1 eu vou derivar alfa uma vezes, com relação a x2 alfa duas vezes, com relação a xn alfa n vezes. Então essa é a notação para o delta alfa. Com essa notação, então, está aqui a definição do que seria uma função C de classe Cm no aberto, né? O que é a função C de classe Cm?
O que quer dizer? Então, aqui é uma coisa importante, tudo eu vou lhe dar valores complexos, tá? Os operadores também são a valores complexos. Então, uma função U, ela está definida a valores complexos, e a gente diz que ela é de classe M se todas as derivadas parciais existem são contínuas para todos os multiíndices de comprimento menor ou igual a M. É a definição clássica que a gente aprende nos cursos de cálculo diferencial. Então, o espaço CM de ômega é esse espaço. A gente depois vai fazer o M ficar infinito, né? Quer dizer, uma função de classe infinita é uma função que pertence à interseção de todos esses espaços. Muito bem. E então, aqui vem a definição fundamental do que eu vou estudar. O que é um operador diferencial parcial? Eu só vou lidar com operadores com coeficientes constantes. Ou seja, um operador, para mim, sempre tem essa notação P de D, ele é uma combinação linear com coeficientes complexos de derivadas, onde eu faço derivações até a ordem M. Esse é um operador P. Tá? Por exemplo, isso é uma coisa muito conhecida de vocês, se vocês pensarem num espaço n igual a 1, um espaço unidimensional, isso é simplesmente um operador diferencial ordinário, define uma equação diferencial ordinária com coeficientes constantes. Tá? Você tem um polinômio e uma variável e você define esse operador. Aqui eu estou em mais variáveis, então eu uso essa notação de multiíndice aqui. Tá? Então esse é um operador com coeficientes constantes de ordem M, e eu exijo que ele tenha ordem M. Para exigir que ele tenha ordem M, é exigir que existe pelo menos uma derivada com comprimento M, tal que o coeficiente aqui é não nulo. Tá? A gente sempre exige. Porque se você não fizer essa hipótese, você pode lidar, por exemplo, com um operador de multiplicação por uma constante, um operador de ordem zero. Esse caso eu quero extrair, não quero lidar. E se você observar que você tem um operador, então esse operador deriva no máximo m vezes o seu objeto. Você vai aplicar esse operador numa função. Se a função for de classe Cm, você aplica P numa função de classe Cm e obtém uma função contínua. Tá? Na minha palestra, esse aqui é o preço que eu vou pagar. Eu quero permanecer no ambiente clássico, ou seja, se o operador tem ordem m, eu vou aplicar em funções de classe Cm. Tá? Senão necessitaria aqui uma definição de soluções fracas, que eu não quero entrar no detalhe. Para estudar o fenômeno do problema que eu propus, esse ambiente aqui já é mais do que satisfatório. Então, então aqui, por enquanto, eu tenho um operador com coeficientes constantes, ou seja, esses coeficientes aqui são números complexos, é uma combinação linear de derivadas, e eu derivo no máximo m vezes. Cada delta alfa é um monômio desse tipo aqui. E um operador desse tipo, ele leva funções m continuamente diferenciáveis em funções contínuas. Bom, com posse dessa definição, eu posso agora então definir a propriedade que eu pus desde o começo. Essa é a classe de operadores que eu quero estudar. Então, eu chamei essa propriedade de R, de regular. Tá? Então, eu vou dizer que um operador P de D satisfaz a propriedade R se ele tem aquela propriedade do Laplaciano. Ou seja, se você pega uma função de classe Cm, se aplica P nessa função e o resultado deu zero, é porque a função é sem infinito. Tá? Então, um operador nessa classe, na classe R, são os operadores que toda solução da equação homogênea é sem infinito. Bom, quer dizer, por algum mistério, esse operador tem essa propriedade que se aplica numa função que, a princípio, você só sabe que tem m derivadas, ele possui todas. Tá? E eu quero estudar esses operadores. Quem são esses operadores? Tá? O que é interessantíssimo nessa é que essa classe é completamente caracterizada. E tem uma caracterização geométrica. Esse é o ambiente, tá? É isso que eu quero estudar agora. Como a gente procura uma propriedade geométrica que vem do operador que caracteriza essa propriedade. Bom, antes de verificar o teorema, interessante ver os exemplos. Nessa teoria de operadores coeficientes constantes, os exemplos importantes eles vêm todos da física matemática. Então, o primeiro exemplo é o operador de Laplace. Agora eu escrevi o operador de Laplace em n coordenadas. Esse é o operador, ou Laplaciano em n coordenadas, né? Que eu chamo delta x, aqui, ó. Então, esse é o operador de Laplace. Esse operador satisfaz a propriedade R. Isso aqui é um teorema, tá? Que é conhecido como lema de Weyl, que diz assim: as soluções do Laplaciano de igual a zero, são as funções harmônicas, né? Então, o que o lema de Weyl diz é que toda função de classe C2, que é harmônica, é automaticamente sem infinito. Tá? Isso a gente vai ver por que isso vale. Então, o operador de Laplace é um operador típico que satisfaz a propriedade R.
Um outro operador que também satisfaz a propriedade R, só que agora é um pouquinho mais obscuro de saber, é o operador do calor. Aqui o operador do calor eu estou escrevendo em n mais uma coordenadas. Tem as coordenadas x1, x2, xn, mas tem uma coordenada especial que é a coordenada t, é o tempo, né? Tá? Esse operador descreve a evolução de um sistema físico, tá? Tá certo? Descreve a temperatura dependendo do tempo e do espaço de um certo sistema físico, por exemplo, quando você dá condições iniciais. Esse é o operador do calor, ele também satisfaz a propriedade R. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas aqui está um exemplo importantíssimo de um operador que não tem a propriedade R. Até agora eu só dei... Esse é o exemplo clássico de um operador que não tem a propriedade R. É o D'Alembertiano, é o operador das ondas em Rn mais 1, também Rn vezes R. Tem o x e tem o t, só que a diferença com o operador calor é que aqui tinha uma derivada só e aqui tem duas com relação a t. E olha o argumento, por que esse operador não tem a propriedade R? É elementar, está aqui embaixo, nessa linha. Se você olhar para um vetor unitário em Rn, chama de ômega, e se você tomar uma função de classe C2, se você compõe f com t mais ômega, produto escalar por x, você faz essa conta elementarmente e você obtém zero. Quer dizer, o operador das ondas, ele possui todas essas funções aqui como soluções. Ora, se eu tomar aqui uma f, uma função de classe C2, que por exemplo não é C3, e você colocar aqui, você obtém uma solução que não é sem infinito. Então, o operador das ondas possui muitas soluções clássicas que não são funções sem infinito. Então, o operador das ondas é um protótipo de um operador que não tem a propriedade R. Tá? Então, isso. Muito bem. Vamos ver se, então, com posse desses três exemplos, a gente continua. Então, vamos procurar uma caracterização dos operadores que satisfazem a propriedade R. Tá? Então, está aqui. Quando eu falei que eu ia tornar o problema geométrico, a geometria vem aqui. Isso é uma coisa muito parecida com o que você faz em equações diferenciais ordinárias. Quando você tem uma equação diferencial ordinária com coeficientes constantes, a gente sempre aprende assim. A primeira coisa que você faz, você troca a equação por um polinômio, não é? Você pega as derivadas, põe variáveis e obtém um polinômio característico. E aí você aprende que as raízes desse polinômio característico têm algo importante a ver com a equação. Com elas, você obtém toda a base do espaço de soluções. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa. Eu estou usando aqui o mesmo princípio. Eu pego o operador, que era o A alfa, delta alfa, e troco as derivadas por variáveis. Tá? Então, no lugar de delta alfa, que era um operador de derivação, eu ponho variáveis, zeta1, zeta2, zeta-n. O alfa é alfa1, alfa2, alfa-n, e por conveniência, que eu vou explicar daqui a pouco, isso não seria tão importante, mas por conveniência, a gente coloca um i elevado ao comprimento de alfa aqui. I é a unidade imaginária. Eu vou explicar já qual é porque a gente põe esse i. Se você não botasse o i, você teria a mesma teoria, só que estaria tudo invertido. Tudo que era real ia virar imaginário e vice-versa. E assim é melhor, tá? Então, esse polinômio, isso aqui é um polinômio na variável zeta. Zeta1, zeta2, zeta-n são variáveis complexas. Então, esse polinômio em n variáveis, tá certo? É um polinômio que a gente chama polinômio característico de P. Tá? Quando eu estou com um operador diferencial em uma variável, uma equação diferencial ordinária, esse é o polinômio característico, né? Hein? É um polinômio em n variáveis que você sabe possui n raízes complexas contadas com a multiplicidade. Tá? Muito bem. Aqui esse conjunto vai ser muito importante para nós. Então, o que eu vou olhar é para o conjunto onde esse polinômio se anula. Tá? Esse conjunto, o conjunto dos zeros desse polinômio, do polinômio característico, ele é um conjunto não vazio, pelo teorema fundamental da álgebra. Ele é um conjunto fechado em Cn, e quando n é maior ou igual a 2, ele é um conjunto não limitado em Cn. Isso vem da teoria de funções de várias variáveis complexas, mas é muito fácil também, sai do teorema fundamental da álgebra. Quando n é maior ou igual a 2, esse conjunto é não limitado. E quando n é igual a 1, é um conjunto finito de pontos. Vamos esquecer o caso n igual a 1, vamos se ater ao caso n maior ou igual a 2. Então, esse conjunto, ele não é um conjunto qualquer. Zeros de um polinômio complexo, certo? De um polinômio em zeta1, zeta2, é o que a gente chama uma variedade algébrica. A gente sabe muito bem as propriedades, são coisas completamente estudadas, esse conjunto, a variedade dos zeros de P.
E o que é surpreendente é o teorema que caracteriza a propriedade R. Então, como eu disse para vocês, para um operador P satisfazer a propriedade R, é equivalente até a seguinte propriedade. A propriedade é muito interessante, é muito fácil de ler. Ela é assim. Toda vez que você tomar uma sequência dentro desse conjunto VP, conjunto dos zeros, e se essa sequência vai para infinito, ou seja, se existe uma sequência no conjunto dos zeros de P que vai para infinito, necessariamente a parte imaginária da sequência também tem que ir para infinito. Intuitivamente, o que isso quer dizer? Se você tem o CN, então você põe aqui o RN, aí você põe IRN, tá bom? Separa RN mais IRN. Isso quer dizer que essa variedade VP, ela não limitada para a dimensão n maior H2, mas ela tem que ir para infinito, deixando longe o RN. Ela tem que ir para infinito na direção da parte imaginária. Entendeu? Porque se você vai aqui, vai para zero, a parte imaginária vai para zero. Ou seja, geometricamente isso quer dizer que o conjunto VP tem que se afastar do RN, embora na direção imaginária, quando o vetor vai para infinito ao longo de VP. Isso é uma coisa fascinante, não é? Se vocês pensarem bem, quer dizer, a propriedade R diz que toda solução da equação PD de U igual a zero é sem infinito. E essa propriedade é uma propriedade sobre a geometria do conjunto VP. Tá? Então, em princípio, esse é o teorema Hormander. Essa aqui é a tese de Hormander, é um dos resultados da tese dele. Ele ganhou a medalha Fields na década de 60, e esse é um dos resultados mais impressionantes dele, né? Que ele conseguiu fazer uma conexão entre regularidade de soluções e a geometria de um conjunto da equação. Tá bom? Muito bem. Eu acho que uma palestra, assim, para a gente fazer uma divulgação, quer dizer, você enuncia um teorema desse tipo, aí você fica, a primeira vez você vê o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, o que eu quero aproveitar aqui é, pelo menos, mostrar uma direção, certo? Porque aí vocês vão ver por que uma coisa tem a ver com a outra, tá bom? Não? Eu vou aproveitar aqui, nos próximos slides, eu vou mostrar que se P satisfaz a propriedade R, isso aqui é satisfeito. Tá? Essa propriedade tem que satisfazer. E para isso eu vou lançar a mão de um terceiro assunto que não está aqui. Vou lançar a mão de análise funcional. Vou usar o teorema do gráfico fechado. O teorema do gráfico fechado em espaços de Banach mostra que se um operador, todas as soluções são sem infinito, então o conjunto VP tem essa propriedade geométrica. Eu acho, tá? Vamos ver se a gente faz com calma para tornar um pouco compreensível isso. Bom, antes de fazer a demonstração disso que eu estou demonstrando, vamos voltar para os nossos exemplos e ver quem é o conjunto VP e fazer algumas conexões. VP, lembra? VP é o zero desse polinômio, o conjunto de zeros desse polinômio. Então vamos ver alguns fatos. Isso é uma coisa que não é difícil ver. Se um operador, então, como eu disse para vocês, se a variedade se afasta do eixo real, isso quer dizer que quando eu intercepto a variedade com o eixo real, se tiver interseção, fica dentro de um conjunto limitado. Ou seja, a propriedade R implica que VP inter Rn é compacto. Então, se um operador, a variedade característica, os zeros do polinômio característico, interceptar Rn num conjunto não compacto, é porque o operador não satisfaz a propriedade R, né? Tá certo? Vamos ver aqui um próximo exemplo. Por exemplo, veja o que acontece aqui no caso do Laplaciano. Quando você olha no caso do Laplaciano, o conjunto característico do Laplaciano, ou seja, os zeros do polinômio característico, é esse conjunto aqui. Aí você calcula a parte real dessa expressão, você vê que essa quantidade, a parte real de zeta, é igual à parte imaginária de zeta em módulo. Então, se zeta está sobre o conjunto de zeros e vai para infinito, ou esse vai para infinito, ou esse vai para infinito. Mas se a parte real vai para infinito, a parte imaginária vai para infinito. Quer dizer, se o zeta vai para infinito, a parte imaginária está indo para infinito, e a propriedade está sendo satisfeita nesse caso, né? Olha o que acontece agora no caso do operador das ondas. Se você olhar no operador das ondas, se você olha para esses vetores, se é um vetor em Rn e está um número real, e tomar um vetor em Rn com norma igual a tal quadrado, esse conjunto aqui está dentro dos zeros do polinômio característico do Laplaciano. Isso aqui é muito conhecido, né? Os físicos chamam, isso aqui é o famoso cone de luz, né? Do operador das ondas, né? O que essa propriedade está dizendo é que o cone de luz, que é um conjunto, é um cone real, está dentro do conjunto característico, né?
Mas como o cone de luz é não compacto, esse conjunto é não compacto, então essa propriedade não está satisfeita, né? Então isso é coerente com o exemplo que a gente viu antes, né? Esse operador não satisfaz a propriedade R e, de fato, eu já sei, a interseção de VP com Rn é não compacta. Todo o cone de luz está dentro. Tá? Aqui mais um exemplo para quem conhece o operador de Schrödinger, que é um exemplo que eu não disse antes. Esse é o operador de Schrödinger. Ele é muito parecido com o operador do calor, o operador de Schrödinger. Só que no lugar, no DDT, você põe um I na frente, assim. Isso faz uma diferença brutal. Lembra que o operador do calor satisfazia a propriedade R, mas com esse I aqui, esse operador deixa de satisfazer a propriedade R, que aí eu consigo todo um paraboloide dentro de VQ. Um paraboloide real. Então, novamente, essa propriedade aqui não está satisfeita e o operador de Schrödinger é outro operador que não satisfaz a propriedade R. Isso é importante, tem significado físico. Nos dois casos, é muito importante. O fato desse cone de luz estar dentro do cone de característica significa que as soluções dessa equação, da Lambertiana de U igual a zero, elas ficam todas concentradas em cima do cone de luz. É fácil mostrar isso, como eu fiz naquele exemplo, as singularidades. E elas se propagam ao longo do cone de luz. Isso tem um significado físico importante. Para mim, aqui eu estou só pensando em regularidade de soluções. Bom, então esses exemplos foi só para mostrar para vocês como a gente torna coerente, né, o teorema de Hormander com esses exemplos. E agora vem a parte que eu prometi para vocês, que eu vou demonstrar, e vou fazer a demonstração completa, que se o operador satisfaz a propriedade R, ou seja, se todas as soluções da equação homogênea são sem infinito, então a variedade VP tem aquela propriedade geométrica. E a demonstração, como eu disse para vocês, usa análise funcional. É uma simples aplicação de análise funcional. Então, para usar análise funcional, a gente precisa dizer quais são os espaços que a gente trabalha, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu fixo uma bola aberta em Rn com centro na origem, uma bola qualquer, aberta. Tá? E eu tomo esse espaço aqui. Tá? Eu tomo o espaço de todas as funções que são m continuamente diferenciáveis em B, mas eu imponho que todas as derivadas até a ordem m que existem sejam limitadas. É muito importante, o espaço Cm não dá para colocar nenhuma topologia de Banach, de espaço de Banach, porque não tem nenhuma condição sobre o crescimento dessas U's na fronteira. Ela pode ter todas as derivadas e se comportar pessimamente na fronteira. O que eu estou fazendo é pondo um corte, estou fazendo assim, estou impondo que na fronteira são todas limitadas, porque se eu coloco essa hipótese, esse espaço fica o espaço de Banach. Tá? E a norma é simplesmente o sup, a soma do sup das derivadas até a ordem m. Esse é um espaço de Banach, é muito fácil ver. Tá certo? Hein? Esse é o espaço. Muito bem. O problema aqui é que o meu operador P, tá, ele leva esse espaço dentro das funções contínuas limitadas. Mas o que eu quero fazer agora é a seguinte brincadeira. Eu vou olhar agora para o espaço de todas as U's que estão nesse espaço e que satisfazem a equação P de U igual a zero. Certo ou não? Então eu olho para todas as funções m continuamente diferenciáveis, com todas as derivadas limitadas que estão no kernel de P. Aí você mostra que esse espaço aqui é um espaço fechado aqui. Então, esse é um espaço de Banach. É um subespaço fechado em um espaço de Banach. E aí eu faço a seguinte brincadeira. Eu tomo uma outra bola agora, com fecho contido em B e centrado em zero. Eu diminuo a bola original, tomo uma bola com raio menor. Tá certo ou não? Uma bola B1 é uma bola com raio menor, com fecho contido. Muito bem. Então, veja o que a minha propriedade R implica. Se U é uma função que está em F, aí desculpa, aqui é F, é o E, né? Desculpa, aqui eu troquei a letra. Se U está nesse espaço, ou seja, se PD de U é zero, então a restrição de U a B1, ela é sem infinito. Em particular, ela tem uma derivada a mais. Então, para cada U que está no kernel de P dentro desse espaço, a restrição a B1 é uma função com uma derivada a mais. Eu não poderia afirmar que ela no espaço inteiro é, percebe? Porque eu só poderia afirmar que os elementos desse espaço aqui são de classe sem infinito, mas a próxima derivada podia explodir. Então, por isso que eu diminuo um pouquinho. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Agora, olha que bacana. Então, eu tenho uma aplicação linear, né? Que a cada U nesse espaço me associa a restrição de U em B1. Tá?
E aí eu aplico o teorema do gráfico fechado. O teorema do gráfico fechado diz que essa aplicação desse espaço de Banach nesse é contínua. A aplicação do teorema do gráfico fechado é uma linha, é a coisa mais simples que tem. Porque se U converge nesse espaço e as derivadas de ordem m mais 1 estão convergindo aqui, também estão convergindo as derivadas de ordem m, né? É fácil para burro mostrar aqui. Ora, então essa aplicação é contínua. Ora, uma aplicação linear contínua te produz uma desigualdade, certo? Hein? Você escreve a continuidade dessa aplicação. O que quer dizer a continuidade dessa aplicação? Quer dizer que existe uma constante que é universal com relação às U's, que satisfaz a seguinte propriedade. Qualquer U que está nesse espaço aqui, E, né, das soluções, as derivadas de ordem m mais 1 sobre a bola menor, eu posso estimar por todas as derivadas de ordem até m na bola maior. Olha que bacana isso aqui. As derivadas de ordem m mais 1, eu estou podendo estimar em termos das derivadas de ordem m. Para toda U solução, tá certo? O preço que eu pago é que eu tenho que ir da bola menor para a bola maior. Se vocês pensarem um pouquinho, o que eu acabei de fazer aqui é a generalização da desigualdade de Cauchy, né, para funções holomorfas. Eu estimo derivadas de ordem maior em termos de derivadas de ordem menor, aumentando o domínio um pouco. Bom, agora vocês vão ver que isso daqui mata a charada. Então veja, eu usei aqui análise funcional, peguei um espaço de Banach conveniente e mostrei que toda solução da equação homogênea tem essa propriedade e toda vez que você fixar duas bolas, uma dentro da outra. Bom, agora eu vou usar essa desigualdade aqui e produzir soluções e ver o que acontece. Bom, agora vem o passo seguinte. Vou olhar para soluções exponenciais, como a gente faz em EDO. Eu pego um zero do polinômio característico. Quando você aplica o polinômio, o operador diferencial na exponencial, tá vendo? Tem um i aqui, ó. Por isso que eu pus aquele i na definição do p. Dá isso, é uma conta direta. O p transforma uma exponencial num produto pelo polinômio característico. Se zeta é raiz de p, isso dá zero. Então, toda vez que você me der um vetor zeta nesse conjunto característico, você obtém uma solução da equação. Ora, o que eu vou fazer é o seguinte, isso aqui não são soluções, então para essas eu tenho a desigualdade. Aí eu escrevo a desigualdade. Aí eu aplico a desigualdade. A desigualdade está aqui, ó. Isso aqui são as derivadas de ordem m mais 1 dessa função. Observa que cada vez que eu derivo com relação a x, baixa as zetas, né? Então a estimativa que eu obtenho é essa, ó. Para um alfa com comprimento m mais 1, essas são as derivadas dessa função com relação a alfa. E essas funções eu estimo pelas derivadas na bola maior, as derivadas de ordem m, menor ou igual a m. E aqui isso aqui é fascinante, né? Daqui para cá eu simplesmente usei que a origem está na bola B1, né? Então o sup é maior que o valor da função na origem, que é 1, né? Então eu obtenho essa desigualdade. Isto é menor que isto. Tá? Aí eu somo para todos os alfas com comprimento m mais 1, faço uma continha e você obtém isso aqui. Você obtém que o zeta elevado a m mais 1 é menor que zeta elevado a m vezes esse sup aqui. Isso que é muito importante, né? Aqui a ordem é maior que essa, né? Hein? Então quando eu divino por zeta elevado a m, esse lado esquerdo está indo para o infinito, né? Hein? Então esse lado direito aqui tem que ir para o infinito também, né? Para essa desigualdade funcionar, né? Hein? Mas olha, se você pegar uma sequência, então, no seu conjunto característico, ou seja, nos zeros de P, que tem a parte imaginária limitada, hein? Se a parte imaginária é limitada, quando você olha para o valor absoluto de uma exponencial, como tem esse i aqui, o módulo da exponencial é e elevado à parte real. Ou seja, aqui aparece e elevado à parte imaginária, porque tem o i. Ou seja, se a parte imaginária é limitada, essa exponencial aqui é limitada. Ué. Certo ou não? Então, isso aqui é limitado, e você concluiu o quê? Que se eu tenho uma sequência em VP, que tem a parte imaginária limitada, ela é limitada. E acabou, né? Hein? Porque então, se ela for para infinito, a parte imaginária não pode ficar limitada, tem que ir para infinito também. Certo ou não? Hein? E nós mostramos o teorema, mostramos completamente, hein, a direção, que se o provedor satisfaz a propriedade R, então ele tem aquela propriedade. A parte mais difícil, quer dizer, essa não é simples essa parte, mas a parte que requer mais análise é a parte volta, né? Se a variedade tem aquela propriedade, certo? De ir para infinito evitando o eixo real, então o operador, todas as soluções da equação são regulares.
E aqui o que você tem que fazer é traduzir a condição geométrica em uma propriedade quantitativa. Então, o que Hormander mostra, na realidade, é isso aqui, olha. Isso aqui é difícil e ele lança a mão de um teorema de geometria algébrica, né, de conjuntos algébricos, conjuntos semi-algébricos, que é o teorema de Seidenberg-Tarski. Ele mostra que se a minha variedade tem aquela propriedade geométrica, então, se você olha para a distância, você pega um Xi em Rn e calcula a distância até Vp e vai para infinito esse Xi, a gente sabe que isso aqui tem que ir para infinito, essa é a propriedade dele, mas ele consegue pôr uma potência de Xi elevado a C aqui. E isso daqui serve depois para você traduzir toda a propriedade geométrica numa condição analítica e mostrar o teorema. Tá? Essa é a parte central da demonstração da volta. Tá? Eu simplesmente pus isso aqui, porque isso aqui vai retornar no fim da palestra, num outro contexto. Tá? Então, ele mostra essa condição, certo? E aí ele demonstra que a condição também é suficiente. Muito bem. Isso é o que eu queria falar sobre a regularidade sem infinito. Bom, como eu falei no começo da palestra, eu posso pensar também em regularidade analítica. Tá? E isso daqui é uma frase de Hilbert em 1900, né, quando ele descreveu o 19º problema. Aquela palestra que ele deu no começo do século passado, quando ele descreveu os 20 problemas mais importantes que ele achava que ia ser o desenvolvimento da matemática no século XX, um dos problemas, o problema 19, era sobre problemas de cálculo das variações. Determinados problemas de cálculo das variações tinham só soluções analíticas. Tá? E ele começou descrevendo esse problema assim. Ele dizia que um dos fatos mais notáveis da teoria das funções analíticas parece para mim ser o seguinte: existem equações diferenciais parciais cujas integrais primeiras são todas necessariamente funções analíticas das variáveis independentes. Os exemplos mais conhecidos desse tipo são a equação do potencial, que é a equação de Laplace, que estamos lidando aqui, e certas equações diferenciais lineares investigadas por Picard. Essa parte aqui, a equação do potencial, se traduz nessa frase aqui, como eu comecei a palestra. Tá? Se você pegar uma função de classe C2 em um aberto de R2, satisfazendo a equação de Laplace, tá? Então ela é analítica real. Ela é mais que sem infinito. Isto é, em uma vizinhança de cada ponto de ômega, sua série de Taylor converge para ela. Ela não só é infinitamente diferenciável, mas o desenvolvimento de Taylor em cada ponto recupera a função numa vizinhança de cada ponto. Isso é ser uma função analítica real. Mais que sem infinito. Bom, então a pergunta que se põe agora é a seguinte, né? Mas que fenômeno que está implicando que toda função solução desse problema, que se era só de classe C2, é automaticamente analítica? Então vamos só recordar essa teoria de funções analíticas reais, né? Você, usando a notação de multi-índice, é muito fácil escrever formalmente o que é a série de Taylor de uma função em um ponto x0. Isso aqui eu já sei o que é, x menos x0 elevado a alfa é x1 menos x01 alfa 1, x2 menos x02 alfa 2, etc. Aqui tem todas as derivadas do jeito que eu botei, e só tem que pôr o fatorial aqui, que na notação de multi-índice é alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial. Essa é a série de Taylor. Em princípio, se você me dá uma função sem infinito, eu sempre posso calcular isso aqui, só que isso é uma série formal. Uma série formal de potências, não sei se converge ou não, certo? Não. E a definição é que uma função f é analítica em ômega, tá? Se dado qualquer ponto de ômega, essa série, a sua série de Taylor, converge para f em uma vizinhança de x0. Essas são as funções analíticas reais. E o conjunto das funções analíticas reais que a gente denota sempre é por C ômega. As funções analíticas reais a gente denota por C ômega. Ou seja, esse é um subespaço próprio das funções infinitamente diferenciáveis, tá? É claro, quando você estuda EDP, estuda equações assim, checar que uma função é analítica real pela série de Taylor é alguma coisa impossível, é muito difícil verificar isso. Existe um critério que a gente sempre usa para verificar que uma função é analítica real, que é o seguinte: esse teorema aqui, tá? É interessante isso aqui. Isso aqui é uma característica. Deixa eu enunciar primeiro, eu já falo o que está por trás disso. Se você me dá uma função que eu já sei que é sem infinito, então ela é analítica real, ou seja, a série de Taylor converge para ela numa vizinhança de cada ponto, se e somente se valem essas desigualdades estão satisfeitas sobre cada compacto de ômega. Se você me fixar um compacto em ômega, dado o compacto, você deve encontrar uma constante positiva, que depende do compacto, de tal maneira que as derivadas, o sup das derivadas sobre K, crescem como C elevado ao comprimento de alfa mais 1 alfa fatorial.
Então, uma função é analítica real, sei somente se essa propriedade satisfaz. Isso aqui é muito importante em EDP, né? É isso que a gente usa para checar com uma função analítica real. Você checa desigualdades. Tá? As derivadas crescem assim. Esse é um teorema interessante porque, apesar de que eu estou ficando sempre no ambiente real, para demonstrar esse teorema, eu preciso complexificar e usar funções de várias variáveis complexas. Não dá para você demonstrar esse teorema ficando no ambiente real. Tem que complexificar. Mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado só em usar o problema. Certo? Não? Então, essas sendo as funções analíticas reais, eu posso então passar e estudar o problema que eu chamo de RA agora. Regularidade analítica. Certo? Não? Então, eu digo que um operador satisfaz a propriedade RA se toda a solução CM da equação P de igual a zero é analítica. Certo? Não? Pergunta quais são esses operadores. Bom, quais são os operadores? É claro que RA é mais forte que R, né? Então, para ele satisfazer RA, ele tem que começar satisfazendo R, tá? Então, o primeiro que você vê é o operador de Laplace. Ele satisfaz RA, nós já vamos discutir isso. Mas aí vem uma grande diferença. O próximo exemplo era o do calor, né? O do calor satisfaz R, mas não satisfaz RA. Ou seja, existem soluções da equação do calor que são sem finito, mas não são analíticas. A série de Taylor não converge, tá? E o próximo, bom, e eu sei que o operador das ondas não satisfaz RA, porque nem R ele satisfazia. Certo? Bom, então, essa questão, a caracterização dos operadores que satisfazem RA, ela é mais simples de enunciar, mas o que eu vou estar interessado é ver depois, é voltar a esse exemplo aqui, o que está acontecendo, por que esse aqui satisfaz R, mas não satisfaz RA? O que está sendo perdido no meio da história, né? Esse operador do calor. Então vamos primeiro passar para a caracterização dos operadores que satisfazem a propriedade RA. Toda solução é analítica. Agora eu vou fazer definir um outro objeto associado a P. Eu agora vou trocar as derivadas por uma variável real, ao invés de complexa, como eu tinha feito antes, que se um é o 1, que se 2, mas eu vou tomar só as derivadas de ordem m, tá bom ou não? Eu multiplico por i elevado a m aqui para ficar coerente com o i que eu pus antes. Bom, então, isso daqui agora é um polinômio de grau m, mas ele é homogêneo de grau m. Se você multiplicar por xi por t, sai uma potência t elevado a m para fora. Esse pm de xi, que a gente chama o símbolo principal de P. Símbolo principal de P. Antes era o polinômio característico, agora chama símbolo principal. Isso daqui agora é real. Essa coisa é muito importante. Eu estou no espaço real, PM. Tá? E vem a definição mais clássica da teoria. O que é um operador celítico? Um operador é elíptico, com vezes constantes, quando eu olhar o símbolo principal, o único zero desse polinômio aqui é o zero. Então, um polinômio é um polinômio elíptico se o seu símbolo principal só se anula na origem. É um polinômio homogêneo que só se anula na origem, o símbolo principal. O exemplo clássico é o laplaciano. Porque se você calcular o símbolo principal, você obtém menos xi ao quadrado. Eu queria abrir um parênteses, né? O laplaciano é algo, quando você estuda, ele é um operador que a gente diz ele é invariante pelas transformações ortogonais em Rn. Você pega um operador, uma função que satisfaz a equação de Laplace, compõe com uma transformação ortogonal, continua satisfazendo a equação de Laplace. E o que está por trás disso tudo é que o símbolo principal é realmente a norma que é preservada pelas transformações ortogonais, né? Tá certo? Não? Então, isso que está por trás do operador ser invariante por trás. E aqui está o teorema de 1939 de Petrovsky, que os únicos operadores que têm a propriedade de RA são os operadores elípticos. Tá? Quer dizer, um operador só tem soluções analíticas se ele for elíptico. É uma classe muito restrita. Se o operador deixa de ser elíptico, ele pode satisfazer R. Por exemplo, o operador do calor não é elíptico e satisfaz a propriedade R. Ele perdeu alguma coisa. Tá bom? Bom, muito bem. Aqui a gente, acho que chegou num ponto interessante para a gente estudar, então, o que está acontecendo com o operador do calor, né? Porque ele perdeu essa propriedade. Então, aqui eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês de um curso de EDP elementar. Fazer assim, eu vou pegar a equação do calor em duas variáveis, só que eu vou resolver a equação do calor de um jeito que não se resolve num curso de EDP. No curso de EDP, você resolve o problema do calor que faz sentido, né? Você dá o valor da solução em t igual a zero e tenta determinar quanto que é U
para t maior que zero, tá? É um problema que faz sentido. Por exemplo, você tem um corpo, né? Você sabe a temperatura inicial, está submetido a condições homogêneas, satisfaz a equação do calor, aí você quer saber quanto vale a temperatura para t maior que zero. Não é esse o problema que eu estou resolvendo. Olha, eu estou fazendo um problema muito diferente, que não tem o mínimo significado físico. Eu estou resolvendo esse problema dando a condição inicial em x igual a zero. Tá? Então, como essa equação aqui é de duas variáveis, é de segunda ordem em x, para resolver esse problema, eu tenho que dar duas condições iniciais, a função e a derivada da função para x igual a zero. Mas eu vou resolver, né? Porque matematicamente ele tem sentido porque é um problema não característico. Vou resolver. Então eu vou resolver da maneira mais fácil que tem. Eu tento uma solução que seja uma série de potências na variável x. Escrevo u de xt como uma série de potências na variável x, substituo na equação, obtenho umas relações de recorrência, acho a relação de recorrência e chego nessa fórmula aqui. Ó. U de xt tem essa expressão aqui. O que é importante é que aqui tem só k derivadas de u0, mas aqui tem o 2k fatorial. Isso aqui é o que vai explicar tudo o que está acontecendo. Isso é uma conta formal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês que eu posso escolher uma U0, que essa fórmula faz sentido. Eu escolho essa U0 que está aqui. Olha. Veja quem é o zero que eu estou escolhendo. Eu integro de 0 a infinito essa função e a menos it lambda quadrado menos lambda de lambda. Esta é uma função infinitamente diferenciável em t, porque esse termo aqui é limitado, tem o i, né? E a exponencial e a menos lambda faz a integral ficar convergente. Cada vez que eu derivar com relação a t, baixa potências de lambda. Se eu derivo k vezes com relação a t, fica lambda 2k, mas ainda tem a exponencial que salva. Bom, essa função é uma função infinitamente diferenciável e mais do que isso, as derivadas dessa função satisfazem esse crescimento. O zero de as derivadas é c elevado a k mais 1, 2k fatorial, tá? Que é o que está aqui. Ora, então, se eu para essa função, essa série converge assim que eu tomo o x aqui. Ó. Certo? Hein? E a série fica convergente. E eu obtenho uma função sem infinito aqui. Tá? Então, com essa escolha, eu obtive uma função sem infinito solução. Mas olha que interessante agora. Aí você faz o próximo passo e deriva essa função aqui na origem. Quando você derivar essa função na origem, você deriva com relação a t e põe na origem, você obtém 2k fatorial. Ora, 2k fatorial cresce muito mais rápido que k fatorial. Né? Hein? Então, esta função não é analítica, porque se ela fosse analítica, ela tinha que crescer como k fatorial as derivadas. Mas está crescendo precisamente como 2k fatorial. Então está aí a prova que o operador do calor não satisfaz a propriedade RA. Acabo de mostrar para vocês que existe uma solução que não é analítica, mas é sem infinito, porque toda a solução da equação do calor é sem infinito. Agora, o que tem esse 2 que é de tão importante aqui? Aí é um trabalho, aí eu estou finalizando, é porque você chega na seguinte situação, né? Para o operador do calor, toda solução é sem infinito, mas nem toda solução é analítica. Será que tem alguma coisa entre que eu posso medir qual é a melhor regularidade possível das soluções da equação do calor? Isso foi uma ideia de Gevrey, um matemático francês, em 1914, que introduziu os espaços, exatamente porque ele estava se perguntando essa pergunta que eu acabei de pôr para vocês. Né? As soluções da equação do calor têm que regularidade? Parece que tem alguma, né? Porque esse 2k aqui, esse 2k fatorial aqui, tem tudo a ver com a equação do calor. Duas derivadas aqui, uma derivada aqui. Então vamos passar adiante. Então você faz assim. Então essa é a definição da classe de Gevrey. Então lembra, uma função é uma função analítica se, dado qualquer compacto, existe uma constante de tal maneira que tem essa estimativa com S igual a 1 aqui. Então o que Gevrey faz é o seguinte, fixa qualquer S maior ou igual a 1, ele define uma... É claro que ele não pôs o nome dele na definição, né? A gente pôs depois, né? De ordem Gevrey de ordem S, se vale S crescimento das desigualdades, tá? Das derivadas. As derivadas crescem como alfa fatorial elevado a S. Você permite um crescimento mais rápido. Tá? Então, o que você tem é o seguinte, você criou uma escala de espaços. O G1 para S igual a 1 são as funções analíticas. Aí vem o GS e o GS', e esses espaços vão crescendo, todos contidos no C infinito. O que é muito importante é que a reunião dos GS não dá o C infinito. Isso não é uma interpolação perfeita, tá?
Hein? Mas o que é natural se perguntar, então, é quando que você tem um operador em que as propriedades em sem analíticas ou sem infinito elas diferem, será que é possível encontrar algum espaço GS no qual elas ficam valendo? Será que é possível encontrar o melhor S no qual elas continuam valendo? Essa é a pergunta, tá certo? Bom, então é essa a pergunta que a gente faz, né? Então está aqui a pergunta, olha. Qual a regularidade de Gevrey? Esse teorema, esse é o teorema que vale para a regularidade de Gevrey. Suponha que você tem um operador P, que toda solução é sem infinito. Satisfaz a propriedade R. E suponha que para algum S maior que 1, você tem essa desigualdade aqui. Lembra o teorema de Hormander? O teorema de Hormander dizia que a minha propriedade geométrica sobre o meu conjunto VP implicava essa desigualdade aqui para algum S minúsculo, para algum C minúsculo aqui. Foi o primeiro passo. Então, esse teorema lê direitinho a propriedade de Gevrey, a propriedade de Hormander. Eu sei que sempre existe um S que satisfaz essa propriedade. Se você pega esse S aqui e faz essa propriedade valer, então toda a solução da equação está em GS. Então, olha que interessante, você vê precisamente onde estão as soluções GS, se você sabe essa propriedade precisa sobre o conjunto VP. Que potência de que eu posso pôr abaixo da função distância? Tá certo? E mais do que isso, o teorema é tão preciso que existe sempre o menor S0. É sempre um racional para o qual essa propriedade 1 aqui é válida. Essa propriedade 1 aqui é válida. Tá? Então, por exemplo, S0 igual a 1 significa precisamente o operador elíptico. Certo ou não? Se o operador não é elíptico, mas ele satisfaz a propriedade R, ou seja, todas as soluções são sem infinito, existe um menor S0. E você sabe, então, diz direitinho qual que é a melhor regularidade possível das soluções. E o que é fascinante é que o S0, ele é um número que está relacionado com que potência eu posso pôr abaixo da função distância daquela variedade algébrica que é os zeros de VP. Né? Tá? É uma conexão precisa, então, entre geometria algébrica aqui e a regularidade de Gevrey das soluções. Tá? Esse teorema ele tem homenagem porque, em 1914, Gevrey, quando introduziu esses espaços, ele provou precisamente que o S0 para o operador do calor é 2. Ou seja, para o operador do calor, toda solução é Gevrey de ordem 2. E nós já sabemos que é melhor, né? Porque a solução que nós botamos era Gevrey de ordem 2, mas não é Gevrey de ordem S para nenhum S menor que 2, porque o crescimento era precisamente 2K fatorial. 2K fatorial e K fatorial ao quadrado são equivalentes nessa teoria, eles crescem iguaizinhos, né? A menos de potências de K. Tá bom? Bom, era isso. Obrigado, agradeço a paciência de vocês, viu? Muito obrigado.